Boa tarde, minha gente, boa tarde. Uns minutinhos atrasada, peço desculpa pelo atraso, mas vamos ter mais umas conversas sem tabus e vamos falar sobre sexualidade de casais, porque é que as coisas não correm bem. Quem está a vir diferido, avança um pouquinho depois, que eu vou receber as pessoas que estão a chegar. Olá, Adri, boa noite, querida, boa noite. Boa noite, vamos então começar. Eu hoje publiquei no feed uma história que dizia que a Luísa todos os dias acende o fogão a lenha. Esta história do fogão a lenha vem de conhecimento e de sabedoria de sexólogas, terapeutas, que muita gente fala, principalmente no Brasil, que a mulher é fogão a lenha e que o homem é micro-ondas. Porque a mulher demora muito tempo a ficar excitada e a ter vontade de ter sexo, enquanto que o homem, qualquer estímulo, qualquer sopro, dá vontade logo, ficam logo excitados e ficam logo com vontade de fazer sexo. E vou-vos dizer algo que me acontece com imensa frequência, pelo facto de ser terapeuta sexual e de falar de sexo sem tabus, o facto é que todos os dias, ou muito frequentemente, no meu Instagram, principalmente no Facebook, sou abordada por homens e já tive propostas que vocês nem podem imaginar. Propostas de casamento, propostas de namoro, pessoas que não sabem ler perfis, aqui não tem essa indicação, mas no Facebook tem, pessoas que não sabem ver que somos casadas, propostas para sexo de todas as formas e feitios. A última, e eu rimo bastante, um senhor propôs-me dar 1500 euros para, vamos dizer sinceramente, direto para ir com ele para a cama. E porquê é que isto acontece? Porque nos casais não há conversa sobre sexo. Mais importante do que fazer sexo é falar sobre sexo. E os casais não falam sobre sexo. Muitos casais que eu conheço têm vergonha, mesmo entre casal, de falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre as suas fantasias, sobre os seus gostos, sobre o que está mal, sobre o que poderia estar melhor. Há muito tabu, mesmo dentro dos casais. E então, como a maioria das pessoas que me vêm ver os meus diretos e que lê as minhas publicações e que me ouve falar, ficam interessados neste tipo de mulher porque as suas parceiras, namoradas, companheiras, mulheres, etc., não falam sobre sexo, nem querem falar sobre sexo. Porque a maioria dos homens tem muita facilidade de falar sobre sexo, entre amigos, comentam, etc. Até se calhar nem deviam de comentar tanto, mas o facto é que comentam. Mas a mulher ainda tem muito tabu, ainda tem muitas crenças limitantes, no sentido de falar mesmo com o seu parceiro. Olá, Ivo, boa noite. Mesmo com o seu parceiro tem imensos tabus. E é preciso falar. É preciso não só falar durante o ato em si, como é preciso falar antes e depois. Porque todos nós sabemos que somos seres humanos e como seres humanos vamos falhar. Algumas vezes há alturas em que vai correr muito bem, mas há outras alturas em que não vai correr bem. E quando não corre bem, é preciso dizer, é preciso falar, é preciso as pessoas se exprimirem.
para que não fiquem minhocas na cabeça e para a próxima vez o casal não volta a ter problemas. Então, se um homem uma vez falha, não deve ser um bicho de sete cabeças. Devem-se rir, brincar com a situação, voltar atrás, voltar aos preliminares e depois avançar outra vez. O homem pode estar cansado, pode estar com algum problema na cabeça, pode estar a acontecer algo muito importante que está a preocupá-lo e o homem nem sequer conseguir ter uma ereção. E se isso acontecer uma ou duas vezes, não é problemático. Quando começa a ser recorrente, pode ser já um problema que é preciso procurar saber o que se está a passar. A mulher não mostra a ereção porque não tem, embora tenha, porque tocando o clitóris é um mini pênis, por isso o clitóris também fica excitado, portanto também fica ereto e há uma forma também, só que não é tão visível, porque está escondido e o homem não percebe. No entanto, como eu digo, muita coisa pode falhar. Ou pode dar uma queimbra na perna, ou muitas coisas podem acontecer. E para que não volte a acontecer numa próxima vez, quando a coisa não corre tão bem, vamos brincar, vamos rir, vamos nos divertir com a situação, para que na próxima vez, ou ele ou ela já não vão com entraves e com atitudes negativas. É preciso falar sobre o assunto. Homem pode ter disfunção erétil, homem pode ter ejaculação precoce, homem podem ter ejaculação retardada, são as disfunções sexuais masculinas mais comuns, aquelas que são mais faladas, no entanto há outras. Na mulher, o facto de ela ficar retraída sexualmente por algo que aconteceu ou algo que se passou, a mulher pode desenvolver vaginismo, a mulher pode perder a excitação, pode deixar de ter vontade de ter intimidade com o seu parceiro. Tanto homens como mulheres sofrem de disfunções sexuais. Muitas delas, tanto na parte masculina como na parte feminina, podem ser geradas por ansiedade. E essa ansiedade tem que ser trabalhada na altura certa, no momento certo, para que numa próxima vez essa ansiedade não vá intimidar a pessoa e não mostrar as suas verdadeiras capacidades. E devemos levar o sexo como leveza, como uma coisa que é natural do ser humano. É natural, os animais fazem sexo, é muito comum, é uma coisa que existe não só para reproduzir, mas em que em algumas espécies dá prazer, como o caso dos humanos. E se nós podemos ter prazer, por que razão não o vamos ter? E então, se encararmos o sexo como algo bom, divertido, que dá prazer, que faz bem à saúde, então por que razão é que as pessoas fazem tão pouco, e portanto muitas pessoas não fazem? Há muitos casais que estão meses sem. Qual é o número de vezes por semana mais normal por casal em média? Ivo, isso tem a ver com muitos fatores. A idade, o trabalho dos dois, o cansaço, ter filhos ou não ter filhos. Não há uma média. Há casais que fazem sexo 3 e 4 vezes por dia. Há casais que fazem uma vez por semana, outros fazem uma vez por mês. Não há um número certo. É consoante o casal. Se o casal for completamente alinhado e os dois gostarem muito e for uma coisa muito prazerosa para os dois, houver tempo e disposição, pode ser várias vezes por dia, pode ser todas as vezes, todos os dias da semana. Se tiverem filhos pequenos, se houverem horários contrariados, porque uma coisa que também acontece muito é
terem horários de trabalho diferentes, um trabalha de dia, outro trabalha de noite, e muitas vezes não se conseguem encontrar diariamente para ter essa disposição de estarem na intimidade, e pode acontecer, mas como eu estava a dizer, o facto de terem crianças pequenas, portanto bebés ou vários filhos, isso pode variar muito. Uma coisa que eu aconselho quando há muito trabalho, quando há um horário muito preenchido, é marcar na agenda o dia, os dias ou as horas em que o casal pode estar junto sem interferências exteriores de filhos, de família, de trabalho, do que for. É difícil de arranjar alguém? Não vou dizer que é fácil, mas pode acontecer. O que é que pode acontecer? Primeiro, a minha opinião. Há muitas pessoas que dizem, porque eu quero me preservar para quando casar, eu não quero ter muitos parceiros, eles ou elas, porque também há uma experiência da mesma maneira. Mas, para se conhecer alguém que é semelhante a nós, nos nossos gostos e na nossa forma de pensar, temos que experimentar. E às vezes podemos acertar à primeira, mas outras vezes podemos não acertar à primeira. E se não acertamos à primeira, e se para um homem ou para uma mulher a sexualidade é muito importante, e se a parte íntima é muito importante, e se a pessoa gosta muito de fazer sexo e quer todos os dias, deve procurar encontrar uma parceira ou um parceiro que também tenha a mesma opinião e seja do mesmo gosto. Porque uma coisa que eu costumo dizer é que os homens, quando procuram uma parceira para um relacionamento sério, para casar ou para viver junto, muitas vezes a parte sexual é aquela que fica mais escondida e aquela que não se importam tanto na altura. Porque querem uma boa parceira, querem uma mulher trabalhadora, querem uma mulher que seja uma boa mãe futuramente, que trate da casa, que seja parceira, etc. E a parte sexual fica um bocadinho aquém. Portanto, não se preocupam muito. E depois também acontece outra coisa, que é, na fase da paixão, quando os casais estão apaixonados, fazer sexo é quase... há bem uma compulsão para fazer sexo. A pessoa procura fazer sexo porque dá prazer e eles ou elas fazem de tudo. Fazem de tudo porque há aquela vontade, porque há paixão, porque a pessoa quer estar sempre com aquela pessoa, porque ao fim do dia está ansioso para estar, ou ansiosa para estar com o namorado, e tudo se faz. Mas depois, quando passa a paixão, eu acho que os homens têm mais vontade que as mulheres, concorda? Na maioria, sim. E isso não tem a ver só com a parte física, também tem a ver com a parte mental. Porque a mulher, durante muitos anos, durante séculos, foi retraída, reprimida, não podiam ter prazer, não podiam mostrar prazer, e isso veio condicionar um pouquinho a cabeça das mulheres. No entanto, isso está a mudar, felizmente. A mulher é muito mais aberta à sexualidade, a mulher hoje exprime-se melhor, a mulher hoje muitas mulheres já não pensam como pensavam antigamente, que vão ter só um parceiro, que vai ser para a vida. Hoje as mulheres já experimentam outros parceiros, já procuram encontrar alguém que corresponda às suas expectativas, não só de vida, mas também na parte sexual. Não é impossível encontrar uma pessoa que que nos complemente, mas é preciso procurar essa pessoa. E quando escolhemos um parceiro para a vida, essa parte tem que ser importante. E outra coisa que é muito importante, devem juntar os trapinhos depois da paixão acabar. Porque depois daquela fase da paixão, da loucura acabar, é que as pessoas realmente devem partir para algo mais em casal a dois para o futuro. Porque depois de acabar a paixão, aquele fogo que existe dentro dos casais, depois de acabar o fogo, e estou a falar de casais homossexuais, heterossexuais, bissexuais, polissexuais, o que quiserem. Depois da paixão acabar, é que as pessoas devem pensar num futuro juntos.
Porque depois disso, depois daquela maluqueira e da cegueira passar, é que nós conseguimos perceber se realmente aquela pessoa é a pessoa indicada para nós ou não. E muitas vezes durante a fase do namoro e da paixão, a sexualidade é muito abundante, tudo corre muito bem, mas quando acaba a paixão, a coisa esmorece. E então é possível sim encontrar um parceiro ou uma parceira que seja, que tenha as mesmas vontades do que nós, mas é preciso procurar essa pessoa. É preciso deixar passar o tempo para perceber se a pessoa vai corresponder às nossas expectativas ou não. Isso às vezes é fácil de entender também, porque mesmo na fase da paixão, há pessoas que não são tão sexuais. Portanto, isso também é uma coisa que se consegue entender, mas depois a paixão tolda-nos e não nos faz perceber muita coisa. Portanto, deixem o tempo amadurecer, deixem amadurecer a coisa, deixem a paixão passar, procurem a pessoa ideal. Nunca é a pessoa ideal e nunca ninguém é perfeito, não há perfeição absoluta entre casais e entre relacionamentos. É uma conquista diária. Eu tive esse problema, a minha companheira tinha sempre desculpas e culpava-me de só pensar naquilo, torna-se complicado. Ivo, isso acontece, mas não acontece só pelo facto da mulher não querer como o homem. A publicação que eu fiz hoje tem precisamente a ver com isso. Enquanto que o homem fica excitado muito facilmente e qualquer momento é momento para sexo, a mulher não pensa assim. Enquanto que o homem separa a sexualidade e o sexo do resto da sua vida, a mulher não consegue fazer isso. O homem tem a caixinha do sexo, só, mas a mulher não tem. A mulher é um conjunto de situações, é um conjunto do dia-a-dia, é um conjunto de vivências e, como eu disse no post de hoje, a mulher acende o fogão a lenha todos os dias. A mulher começa de manhã até com vontade de, à noite ou durante o dia ou quando for, de ter intimidade com o parceiro. Mas se o parceiro não lhe der um beijo apaixonado de manhã de sair, se durante o dia não falar com ela, se não se lembrar dela, se chegar a casa, se encostar e não quiser ajudar a parceira porque tem filhos, tem a casa, tem tudo para arrumar e ela não consegue fazer tudo sozinha, chegar à noite e estar fresca e pronta, é preciso que o homem entenda que ele tem que conquistar a mulher todos os dias. Lembrar-se uma pequena lembrança, passar na rua, ver uma flor, comprar-lhe uma flor, comprar-lhe uma coisinha, às vezes trazer um chocolate. Por exemplo, quando a mulher está com um período menstrual, está chateada, está triste, está com dores, lembrar-se, aquilo que nós vemos aí nos vídeos muitas vezes, no TikTok e outros lados, que é, e ele vai às compras, traz-lhe os pensos higiênicos, traz-lhe chocolates gelados de Nutella. É preciso que o homem também se preocupe com a parceira quando ela está nessa fase na TPM, porque é uma fase muito complicada para as mulheres, em que elas quase se desfazem todas e é muito doloroso muitas vezes e é preciso que o homem cuide. O homem tem de cuidar. A mulher é assim, a mulher quer mimo, quer beijinhos, quer carinho, quer que o homem demonstre. Não gostava desses mimos, era um esforço em vão. É assim, quando nós tentamos de tudo e não conseguimos resposta da outra parte, quando fazemos de tudo e não há uma resposta positiva, então talvez não seja a pessoa ideal. Porque devemos tentar tudo, devemos de arranjar uma forma e, se calhar, eu estou a dizer não conheço, será que vocês conversavam sobre o assunto? Será que o Ivo sabia o que é que a sua parceira gostava, o que é que a mulher gostava, o que é que ela gostaria de fazer, aquilo que ela tinha vontade de fazer, vocês comunicavam, falavam, tinham conversas sobre sexo? É que, como disse no início, muitas vezes o que falta é conversar, é falar, é perguntar. O que é que tu queres? O que é que tu gostas? O que é que eu posso fazer para te dar prazer? Para que tu fiques
mais disposta e que queiras mais vezes. Porque um homem, e quando estou a falar homens, depois estou a falar de mulheres, porque isto também se pode reverter. Até porque, mesmo dentro de um casal, e eu já falei nisto com as minhas amigas do Café com Prosa, a energia Yin e a energia Yang é uma energia masculina e uma energia feminina. E há casais em que ele é masculino e ela é feminina. Há casais em que ela é masculina e ele mais feminino. São energias diferentes e que dentro do casal podem ter energias diferentes. E é preciso... ajuda ela não aceitava. Então, Ivo, se a parceira, depois de tudo tentado, não aceita ajuda, então alguma coisa se está a passar. E depois outra coisa que pode acontecer é que muitas pessoas esquecem-se. É que durante a vida o desejo pelo parceiro ou pela parceira pode terminar. E quando, neste caso, não sei se foi isto que aconteceu ou não, quando o parceiro tenta de todas as formas que a parceira tenha intimidade, e pode acontecer o contrário, e a pessoa tenta de tudo e não consegue resposta do outro lado, pode ser que tenha acabado não só a paixão, como tenha acabado o amor, como tenha acabado o desejo pelo parceiro ou pela parceira. E isso pode acontecer. Se é recuperável, em alguns casos sim. Quando o casal se dedica a recuperar essa intimidade, quando ambos querem, isso pode ser recuperado. Mas é preciso que o casal queira. É preciso que ambos queiram. E às vezes uma das partes não quer. Ou às vezes as duas também não querem. Por isso é que existe a terapia de casal. A terapia de casal pode ser, e há terapeutas que fazem terapia de casal apenas na parte emocional, e eu faço terapia de casal não só na parte emocional, como na parte sexual também. E é preciso procurar ajuda. E o terapeuta ou a sexóloga podem ajudar. Porque têm as ferramentas. Porque já passaram muitos casos. É um, é dois, é três, são muitos. E nós estudamos para isso. E quem está de fora, muitas vezes, quem está de fora consegue perceber com muito mais facilidade aquilo que está mal dentro de um casal. Eu atendo casais todos os dias, sou franca, atendo mais brasileiros e pessoas que estão no exterior do que portugueses. Os portugueses têm muito tabu de falar sobre sexualidade, de falar sobre os seus relacionamentos. As pessoas têm vergonha de falar porque sentem-se fracassadas. Quando o casamento não dá certo, quando o relacionamento não dá certo, as pessoas sentem-se fracassadas, que fracassaram. E esse pensamento tem que desaparecer. Porque há casais que estão juntos uma vida inteira e são felizes porque aprenderam a ver as diferenças de um do outro e a aceitar essas diferenças e a simplificar as coisas, a simplificar a vida. E depois há pessoas que qualquer coisinha é motivo para discussão, para uma briga e para virar costas e amoar e estar uma semana ou duas sem falar. Comunicação é a base de tudo dentro do relacionamento. Não só das questões pequenas do dia a dia, mas também da intimidade e da sexualidade. É preciso comunicar. Mas também é preciso perceber que quando não conseguimos sozinhos, temos que procurar ajuda. E vamos procurar quem sabe e vamos procurar quem nos possa ajudar. E há muitos casais que estão muito mal e vêm à procura de ajuda e em 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sessões voltam a conectar-se. Porque depois de limarem arestas, depois de mudarem comportamentos, porque durante um relacionamento longo, durante o casamento e relacionamentos,
muitas vezes ganhamos uma espécie de vícios. E esses vícios têm que ser moldados. Portanto, tem que haver uma quebra, e vai ter que haver uma mudança, e vai ter que haver uma transformação do casal. E muitas vezes é relembrar coisas esquecidas. É relembrar momentos que estão perdidos, que se perderam. Conectar de novo é possível. É só preciso que as pessoas tenham vontade de querer avançar e querer mudar e querer essa transformação. Eu costumo dizer que se os casais que discutem, têm problemas e não comunicam, se lembrassem do que faziam no tempo de namoro, se lembrassem do início do seu casamento, do seu relacionamento, se lembrassem mais disso e falassem mais sobre os momentos passados e essas lembranças boas viessem para a frente, voltassem a fazer coisas que faziam quando eram namorados ou quando casaram no início ou quando o relacionamento começou, muita coisa seria diferente. Mas as pessoas parece que se esquecem dos bons momentos e passam a martelar apenas no que é mau. Apenas no que é mau. Temos que entender que homens e mulheres são seres diferentes. São seres diferentes. E temos que aceitar essas diferenças, e quando encontramos uma pessoa que corresponde em muita coisa às nossas expectativas, devemos agarrar essa pessoa e não deixar fugir. Mas depois temos que entender que as linguagens do amor e as linguagens da sexualidade são diferentes. E se nós conseguimos pensar qual é a linguagem do outro ou da outra, a linguagem do amor, a linguagem da sexualidade, e há testes para perceber quais são as linguagens do amor e quais são as linguagens da sexualidade dentro de um casal, quando os casais percebem qual é a linguagem do outro e conseguem falar nessa linguagem, tudo se torna muito mais fácil. Porque nós muitas vezes temos uma linguagem e achamos que o nosso parceiro ou a nossa parceira tem a mesma linguagem que nós. E geralmente isso não acontece. As linguagens são diferentes. E quando nós deixamos de ser egoístas e mostramos e falamos na linguagem do outro, é muito mais fácil haver conexão, haver diálogo, haver comunhão de um casal. Muito mais fácil. É preciso perceber o outro, é preciso gostar de mimar. E há homens que são mais mimalhos, que gostam de mimar a parceira, outras que são as mulheres que gostam de mimar os maridos, e há uns que se expressam melhores por palavras, outros expressam-se melhores com carinhos, outros expressam-se com coisinhas pequeninas no dia-a-dia que às vezes passam despercebidas, mas a pessoa está lá e está presente. É preciso que as pessoas percam um pouco o olhar para si mesmo, o olhar para dentro, e comecem a olhar para fora. E olhem para o outro com amor, com carinho, com dedicação. Nós vemos tantos casais velhinhos. E eu que trabalhei em hospital, em ambiente hospitalar, eu via os velhinhos. Eu vou-vos contar aqui uma história, e vocês de certeza que já conhecem muitas histórias semelhantes a esta. Eu trabalhava no hospital quando apareceu a pandemia. Portanto, eu estive lá desde o início da pandemia até ao fim da pandemia. Quase. E houve uma... Primeiro entrou a esposa com Covid e a esposa faleceu no meu serviço. Depois entrou o marido e que sabia que a esposa estava internada no mesmo sítio e ele não estava com Covid, não era tão grave como o da esposa. No entanto, fomos obrigados a dizer ao senhor,
porque ele perguntava constantemente por ela e queria vê-la, fomos quase que obrigados a informar o senhor que a esposa tinha falecido. E o homem disse logo: então eu não estou aqui a fazer nada. Então eu quero morrer. Porque a minha parceira de vida não está mais neste mundo e eu também não quero estar aqui sem ela. E então eu quero morrer. E o facto é que cerca de 3 dias depois o senhor morreu. E o caso dele não era tão grave. E porquê é que nós ficamos muito admirados e ficamos felizes quando vemos casais deste género, tão unidos, com um amor tão grande, depois de 30, 40, 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, e aquela união, e aquela parceria, e aquele amor que eles mostram um pelo outro? Porquê é que nós não conseguimos ter um relacionamento semelhante a um relacionamento destes? Claro que a vida hoje em dia é completamente diferente da vida de há 50 anos atrás. Ou de há 40 anos atrás. Hoje em dia nós corremos demasiado. Nós andamos demasiado apressados. Mas não precisamos. Vamos vir fazer as coisas com mais calma. Vamos andar menos estressados. Stress faz mal. Vamos andar com mais leveza. Vamos olhar para o outro. Eu deixei estes dias, penso que anteontem, uma história aqui de casa, que o meu marido arrancou a porta de um dos cômodos com a cola na mão, e eu, nesse momento, poderia ter feito aqui uma tempestade, não é? Podia ter armado aqui um grande barraco, e ter discutido com ele, e ter armado aqui uma grande confusão em casa, e noutra altura, há uns anos atrás, era capaz de o ter feito. No entanto, agora não o fiz. Conversei com ele com calma e apenas lhe disse: erraste, forçaste a porta quando sabias que não devias ter forçado e agora só tens que a pôr no sítio. E o assunto morreu ali. E ele depois falou, explicou-se, pediu desculpa. E ficou tudo bem. Não vale a pena bater no ceguinho. Não vale a pena, no momento em que algo aconteceu que não devia ter acontecido, estar ali a armar uma confusão enorme. Muito pelo contrário. Certas discussões e certos problemas seriam evitados se as pessoas mantivessem mais a calma, se nos preocupássemos menos com as coisas materiais, e não é só o dinheiro, as coisas materiais, e preocupássemos mais com outras coisas. Temos que saber viver. Temos que viver com alegria. Temos que viver com empatia. Temos que viver com paixão. Paixão pela vida. Não é só paixão quando estamos a namorar, é paixão pela vida. E temos que gostar de nós mesmos. Antes de gostarmos de alguém, temos que gostar de nós mesmos. É preciso que a pessoa goste de si e se aceite como é. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Todos os dias eu recebo contactos de casais que querem melhorar, mas também todos os dias eu vejo pessoas que se arrastam e que não procuram ajuda. E estão aqui pessoas hoje em que na última live eu disse: procura ajuda, mande mensagem, venha falar comigo. E as pessoas não vieram. Se não vieram, é porque não estão interessados em mudar. Estão acomodados porque as pessoas acomodam-se. As pessoas acomodam-se a tudo na vida. Há pessoas que estão completamente acomodadas e deixam andar. E deixam rolar, empurra com a barriga. Não dá para mim, eu não sou assim. Eu nunca fui uma mulher acomodada em nada na minha vida. Sempre procurei o melhor, melhorar. Quero sempre mais. E quando um objetivo é alcançado, eu arranjo outro para continuar um caminho. Estou constantemente a desafiar-me. Sempre a desafiar-me. Porque eu quero crescer, quero evoluir. E as pessoas, por que se queixam? Porque eu também tenho muitas pessoas que se vêm queixar.
Mandam mensagem, queixam-se, e quando eu digo, marca uma consulta, marca um atendimento, venha falar, venha desabafar, venha contar o que se passa. Não. Querem dicas. Dicas. Coisas pequenas. Mas ninguém vive de dicas e o relacionamento não melhora com dicas. Há dicas gerais para todos os relacionamentos, todos os dias aqui na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook e outras redes sociais, há pessoas a darem dicas. Todos os dias há pessoas a darem dicas. Mas, no entanto, as coisas... obrigado por ter voltado. No entanto, não é com dicas que as coisas avançam. Às vezes, para limar uma coisinha qualquer, uma diferença, consegue-se. Mas, quando os problemas de relacionamento já são uma bola, assim, um bocadinho grande, não é com dicas que se resolve. É com trabalho diário. É ir à luta para vencer aquela batalha, mais uma batalha. É preciso lutar, como lutamos quando as pessoas se conhecem, quando um homem e uma mulher andam à procura de um parceiro, de uma parceira, de um namorado, de uma namorada, lutam e vão atrás. E às vezes nega-se e a pessoa continua atrás porque está interessada. Porque é que depois de ter um relacionamento e estar junto, não continua a lutar por esse amor e por esse relacionamento? Há alturas em que não vale a pena lutar, há alturas em que já nada adianta e a pessoa mais vale ir um para cada lado. Mas como diz o ditado, até o lavar dos cestos é vindima. Por isso devemos tentar até esgotarmos todas as possibilidades. E acontece cada vez mais, quando não conseguimos sozinhos procurar fazer nada pelo nosso relacionamento, porque às vezes basta um pequeno rastilho para se armar logo uma confusão e uma palavra, porque estão tão cansados, já se passou tanta coisa, estão tão cansados que já qualquer coisa é um rastilho. Vamos procurar ajuda. A minha companheira decidiu a separação, arranja outro, deverá ser mais ativa agora, mas acha que voltará a ter relações pouco frequentes. O Ivo, depois também temos outra questão. Ainda bem que está a fazer essas perguntas. Quando a pessoa deixa de ter empatia, quando se deixa de se ficar excitado e quando a outra pessoa com quem nós estamos nos deixa de seduzir e deixamos de ficar com aquele calor por outra pessoa, são coisas que acontecem. Mas mulheres e homens que podem estar num relacionamento monótono em que não há quase intimidade, não há vontade, com outros parceiros, pode ser uma explosão de sensações. E a sua antiga companheira poderia não ter um bom relacionamento íntimo consigo, poderia não ter vontade. Com este parceiro pode ser diferente. Com este parceiro pode ser diferente. Portanto, ela agora poderá ter encontrado um parceiro que mexe com ela e que a faz ter mais desejo. E isso pode perder-se depois pelo caminho ou não. Há muitas variáveis. É preciso encontrar depois os pontos. Mas eu tentava tudo para inovar, mas ela não queria. Como poderá ser diferente? Porque às vezes é uma questão de química, às vezes é uma questão de pele, às vezes é uma questão de cheiro. Ela poderia não querer fazer consigo coisas que vai fazer com outro parceiro. E os homens são iguais. Os homens podem atrair as suas parceiras, companheiras, mulheres com outras mulheres e não fazer coisas fazer coisas com outra parceira e com outra mulher que não faziam em casa. Isso acontece das duas maneiras. A química é muito importante. O cheiro da outra pessoa, excitar-nos é importante. Derretermos-nos todos e ficarmos super quentes e excitados por outra parceiro ou parceira é muito importante, mas às vezes isso quebra-se e às vezes não acontece, outras vezes
E já aconteceu casos, eu conheço muitos, em que as pessoas se juntaram não porque havia paixão, não porque havia amor, mas porque havia conveniência. Isso também acontece. E não tem que ficar desiludido, nem tem que ficar a pensar na sua parceira, na sua companheira. Há quanto tempo se separaram, Ivo? Há quanto tempo é que você e a sua antiga companheira se separaram? Há quanto tempo é que estão separados? Diga-me aí. Se for uma separação recente, um mês é muito pouco tempo, Ivo. Você ainda está na primeira fase do luto. Se precisar de ajuda, mande uma mensagem no direct, vamos conversar, eu posso ajudá-lo. Um mês ainda é muito pouco, é muito recente. Foi ela que quis ir embora, certo? Foi a sua parceira que quis abandonar, quis ir embora. E você está magoado. Porque você tentou de tudo e tentou e não conseguiu. E está magoado e tem dor e precisa de passar as fases do luto. O luto amoroso existe, assim como o luto da perda de um familiar, de um amigo, de um animal. O luto amoroso existe. É preciso passar as fases do luto. E deste momento dói, mas vai deixar de doer mais à frente, desde que passe as fases direitinho. Porque pode não ter tido sucesso e pode não ter conseguido um relacionamento e a relação que queria com esta parceira, mas pode encontrar outra que seja diferente. E agora, quando passar estas fases do luto e finalmente conseguir encarar que o seu relacionamento não deu certo, não foi por culpa dela, nem culpa sua, é porque aconteceu, e quando acontece, aconteceu apenas. São coisas que acontecem. Isso é natural, é na vida, a vida acontece isso. Há separações. Há separações. E temos que seguir em frente. Envie mensagem, vamos marcar aí uma horinha para falarmos. Mas vamos conversar. Se você confiar em mim e quiser falar comigo e contar-me a sua história, mande mensagem, vamos marcar aí uma hora, vamos falar, vamos ter uma conversa séria, vai-me contar o que se passou. Se estiver disposto e se confiar em mim, venha falar comigo que vamos ter aqui uma conversa séria os dois. E vamos falar de coisas que você neste momento precisa de ouvir, porque o meu disse não é culpa de ninguém, nem é culpa sua, nem é culpa dela. São coisas que acontecem. Os relacionamentos nem sempre dão certo. Os casamentos nem sempre dão certo. Acontece. Mas venha falar comigo, vamos ter uma conversa, venha contar a sua história e vamos tentar ajudar da forma que eu puder, eu ajudo. Minha gente, mais dúvidas, mais questões, o Ivo está a falar, não vejo mais ninguém a falar. Deixem as vossas perguntas, perguntem o que quiserem. Estou aqui, quando eu estou aqui, aproveitem para fazer perguntas, para fazer questões. Não tenham vergonha, não é preciso ter vergonha. Eu também já tive um casamento fracassado. Eu divorciei-me do pai da minha filha, avancei para a frente, tive outro relacionamento, entretanto já tenho um terceiro, estou há 20 anos quase com um parceiro. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, mas o terceiro deu certo. E nunca desisti de encontrar o amor, de encontrar uma parceria, de encontrar uma pessoa que estivesse do meu lado a construir um futuro. É sempre possível. E não podemos ficar com essa mágoa dentro de nós quando não dá certo. Temos que passar as fases, pôr as coisas direitinhas, ficar tudo direitinho para depois avançarmos para um novo relacionamento. E para procurarmos outra pessoa que tem que ser diferente da primeira. Temos que encontrar alguém que não seja igual com as mesmas características. Porque muitas vezes caímos num ciclo vicioso de não deixar passar o tempo
não passar as fases do luto da forma que devem ser passadas e procurar, passado pouco tempo, outra pessoa para esquecer a anterior e tentar apaziguar a dor, só que isso é outro problema. Porque não estamos sarados, porque vamos magoar a pessoa que, entretanto, encontramos. Porque estamos magoados e vamos magoar. Portanto, é preciso passar o seu tempo. Um luto amoroso feito com a ajuda de um profissional pode ir 2, 3 meses estar resolvido. Um luto amoroso sem auxílio e sem as fases certas, sem passar por aquele processo, pode demorar muito tempo. Pode demorar muito tempo. Está quieto! Tem aqui um gato a consumir uma paciência. Por isso, Ivo, mais uma vez lhe digo, se quiser vir conversar, converse, mande mensagem no direto, vamos marcar. Meus amores, têm mais alguma questão? Querem perguntar mais alguma coisa? Se tiverem dúvida, tiverem questões, podem sempre mandar mensagem para o direto. Posso não responder logo na hora, posso demorar algum tempo, mas respondo. E, entretanto, eu vou abrir vagas na próxima semana para atendimento personalizado, para atendimento a casais ou também atendimentos, ou se quiser, marca a sua consulta e vamos conversar. Vou fazer atendimento de casais. A partir da próxima semana vou abrir 2 ou 3 vagas para atendimentos ainda durante o mês de agosto. E depois para setembro também. Por isso, amanhã eu volto aqui outra vez à mesma hora, às 8 horas. Vamos conversar mais um bocadinho. Vamos tirar aqui mais algumas dúvidas. Vou outra vez trazer talvez algum caso, um estudo de caso para fazermos aqui. E se precisarem de alguma coisa, marquem uma hora comigo para falarmos. 1 hora, 2, as que precisarem, para conversarmos. Está bem? Espero por vocês. Não fiquem tímidos, não tenham vergonha de procurar ajuda. Estou sempre a dizer isto. Não tenham vergonha de procurar ajuda. Os profissionais estão cá para ajudar pessoas. Se vão ao dentista porque têm problema num dente, se vão ao cardiologista porque têm problema no coração, se vão ao urologista porque têm problemas na bexiga, então quando têm problemas no relacionamento ou na sexualidade, procuram um especialista nessa área. Porque é para isso que existimos e estamos aqui. É para ajudar pessoas. Tá bom, meus amores? Há alguma questão mais? Querem perguntar mais alguma coisa? Há gente que entrou aqui de novo. Olímpia, Rafa, pessoas que entraram agora. Têm alguma questão? Querem perguntar alguma coisa? Este direto vai ficar gravado. Podem assistir depois. E depois de ficar aí para vocês reverem, podem deixar as vossas questões lá, os vossos comentários. E, mais uma vez, repito, quem precisa de ajuda deve procurá-la. Marquem uma avaliação do vosso caso, venham conversar, venham procurar ajuda. Está bem, meus amores? Uma boa noite, até à próxima, até amanhã. Se tudo estiver bem e não acontecer nada, amanhã estarei aqui às 8 horas na mesma. Por isso, até amanhã, um beijinho. E um abraço apertadinho a todos. Tchau.